Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler um texto do irmão Henrique Ramos, o texto que chama O Menino Gigante. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como foi ele quem escreveu o texto, né? O irmão Henrique Ramos e não eu, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu estejas conosco nesse nosso estudo, que nós possamos aprender de Ti, que possamos ter confiança em Ti e ter certeza que Tu estás sempre conosco em todas as situações. Não nos deixe esquecer disso, Pai. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto bíblico está em 1 Samuel, no capítulo 17, nos versículos 28 até ao 37. Então, como eu sempre gosto de fazer um preâmbulo, né, explicar o que vem antes, porque como os irmãos sabem, algumas pessoas que nos acompanham, e eu tenho certeza que nos acompanham, não têm assim muito acesso à Bíblia. Então, eu vou contar o que aconteceu aqui. Então, antes de chegar no versículo que nós vamos ler, Davi, depois ele seria rei, mas nessa época ele era apenas um pastor de ovelhas. E o pai dele disse para ele levar comida para os irmãos que estavam guerreando lá com os filisteus. Então eles estavam todos acampados, eles ia ter uma guerra, e os irmãos maiores dele estavam lá. Então o pai dele falou, olha, pega aí umas comidinhas e leva lá para os seus irmãos e pergunta para saber como é que eles vão, se eles vão bem ou se não vão. Então, tinha 40 dias que o gigante Golias, que a maioria das pessoas conhece a história do gigante Golias, ameaçava o povo de Israel, né? Tirando um sarro, dizendo que não tinha ninguém ali forte o suficiente para lutar com ele, né? Bom, aí o que o Davi fez? Assim que o pai dele pediu para que ele fosse lá no acampamento, ele deixou as suas ovelhinhas com alguém tomando conta, porque ele era uma pessoa responsável. E daí sim, ele saiu e foi lá onde estava o exército dos filisteus. Então lá chegando, Golias estava ameaçando o povo. E aí ele perguntou para um soldado lá. Davi perguntou, nossa, que cara chato, né? O cara chato foi da minha cabeça. Mas cara chato, o que ele quer? O que vai ganhar quem conseguir derrotar o tal do Golias? E daí o soldado falou. Aí ele falou que aquele que conseguisse vencer a Golias iria ganhar, não ia pagar mais imposto, ia casar com a filha do rei. Nossa, ele ficou louco de felicidade. Falou, que é isso? Já pensou na cabeça dele. E aí vem o versículo que nós, então, fomos instados a ler, que é a partir do versículo 27. Quando ele pergunta, né, o que ganhará quem matar esse filisteu? Aí, o que acontece? Vem o versículo 27. Aí eles lhe contaram que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse, o que é que você está fazendo aqui? Falou para o Davi, né? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Aí Davi fala, o que foi que eu fiz? Perguntou Davi. Será que eu não posso nem mesmo fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta ao outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. E ele mandou chamar Davi. Saul era o rei na época. Davi chegou e disse a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esses filisteus. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou o urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com este filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo.
O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também deste filisteu. Pois bem, respondeu o rei Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Até aí. Então, Davi estava decidido a lutar contra Golias. E o irmão Henrique Ramos escolheu a parte B do versículo 37 como o versículo-chave, que diz: diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Bem, quando Deus envia Samuel à casa de Jessé, Samuel era um profeta e o Senhor não estava satisfeito com Saul, que era o rei atual. Então ele mandou um profeta chamado Samuel à casa do pai de Davi, que chamava-se Jessé, para quê? Para ungir um novo rei. Então ninguém apostaria que o escolhido seria o filho caçula e o adolescente Davi. Por quê? Porque Jessé tinha uns filhos bonitões, fortes, que eram homens de guerra. E Davi era o quê? Era um pobre lá, pastorzinho de ovelhas. E era um adolescente. Então, ninguém sequer sonhava que seria Davi o escolhido. Então, o que acontece? A gente descobre que Deus não vê a aparência, mas ele vê o quê? O coração das pessoas. E ele sabia que o coração do Davi era um coração de servo, de uma pessoa temente a Deus, que amava e obedecia ao Senhor. Então, neste capítulo que nós lemos os versículos, que é 1 Samuel 17, a gente vai encontrar Davi obedecendo a seu pai e servindo os seus irmãos. Então, ele estava lá muito bem lá no campo com as suas ovelhinhas, mas o pai dele mandou ele ir até o campo de batalha, lá onde estava o exército de filisteus. E Davi não falou, eu não vou, que nem a gente muitas vezes ouve os nossos filhos falar, né? Não quero, tô com preguiça, depois eu já vou. Não, se a gente ganhasse R$1 por cada javô que a gente já escolheu, né? Mas Davi não foi assim. Ele imediatamente atendeu seu pai e foi lá e serviu os irmãos, por mais chatos que eles pudessem ser com Davi. E levou para eles o quê? Comida que eles precisavam. Quando ele chegou no acampamento, ele se deparou com o quê? Com um guerreiro gigante, enorme, tinha quase 3 metros, afrontando o Deus único e verdadeiro. E ninguém estava disposto a enfrentar este homem. Então, muitas pessoas acham que a história de Golias não é verdadeira porque era gigante. Mas era gigante porque ele tinha mais de 3 metros. E a gente sabe que existem pessoas assim. Então, ele era enorme, ele era grande, ele era um gigante. Bom, quando Davi viu o que estava acontecendo, ele se propôs a lutar e ele venceu o duelo com Golias. Só que a gente, na hora, não entende o segredo da sua confiança. Aí, quando a gente relê o texto, aliás, eu convido você a ler todo o capítulo 17 de 1 Samuel. Aí, quando você relê, você vê que aquela batalha não começou ali, naquele campo, naquele acampamento. Ela começou muito antes. Ela começou aonde? No deserto, quando Davi ia levando as suas ovelhinhas e ele lutava contra os ursos, contra as feras. E você vê que quando um leão pegava a ovelhinha, ele ia atrás. Ele ia atrás e tirava a ovelha da boca do leão. Quer dizer, a ovelha já devia estar morta. Mas Davi mostrava para o leão de quem era que era a ovelha. Era do pai dele, não era do leão. E ele ia até o fim para buscá-la. Então, quando ele vence essas feras, ele passa pela família, quando ele perdoa a inveja dos seus irmãos, então ele segue até onde o rei estava, onde ele resiste ao quê? A toda a vaidade, ao desprezo, ele finalmente chega no campo da batalha. Então, quer dizer, ele teve que vencer um monte de coisas para chegar lá. Por quê? Porque para a gente vencer as dificuldades da vida, nós temos que passar por um processo. Não é mágico, né? Você acorda um dia, hoje eu vou vencer a minha dificuldade. Não, é um processo. O Senhor tem estado conosco todos os dias da nossa vida. Se nós estivermos atentos ao processo, nós vamos vencê-lo, entendeu? Mas não adianta ficar no processo reclamando, né? Imagine se Davi falasse,
Ah, vida, ó azar, ficar nesse deserto com essas ovelhas fedidas, chata. Ai, nossa, o leão, que medo, ah, que chato. Ai, meus irmãos, mó chato. Não ia ter aprendido nada, né? Mas ele foi vencendo dificuldade em dificuldade até chegar na dificuldade maior, aquela que ele realmente precisava vencer. Então, ele estava aprendendo. Então, Deus não coloca a gente para lutar contra gigantes quando a gente não vem antes, né? Honrando os nossos pais, perdoando os nossos familiares, prosperando como crentes em Cristo, como pessoas que acreditam no Senhor Jesus, proclamando o Evangelho, enfim. Tudo vem antes, né? A gente tem que obedecer. A palavra é obediência. Você lê a palavra e obedece. E aí você vai ver como o Senhor vai lhe dar vitória no momento oportuno. Então, o segredo da vitória de Davi não é mistério para nenhum de nós. Por trás das suas vitórias estava a sua confiança inabalável em Deus. Se nós não confiamos em Deus acima de tudo, vai ser difícil nós vencermos as nossas dificuldades. O Senhor de Davi estava na batalha, era o mesmo Senhor que estava com ele no deserto, era o mesmo Senhor que estava com ele quando ele estava vencendo as feras, era o mesmo que estava na casa dele e era o mesmo Deus no acampamento e na tenda do rei. Por quê? Porque Davi estava com Deus o tempo todo e nele confiava. E é isso que nós temos que fazer. Essa experiência nós temos que trazer para a nossa vida. Muitas vezes nós não enxergamos por que a gente está passando por determinadas coisas, mas o Senhor sabe de tudo e nós temos apenas que confiar. Amém? Bom, nosso manancial termina assim. Por onde você anda, Deus anda com você? Não podemos conquistar, apenas cultivar a fé e o amor a Deus. Quem nos dá vitória é Deus. Então nós não podemos de forma alguma sermos pessoas soberbas. Bom, me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.